Bem-vindos a mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. É com alegria que nós aqui estamos, uma vez mais uma semana, desejando que o Senhor esteja a abençoar as vossas vidas, que neste dia nós possamos repousar de muitas preocupações, muitas dificuldades que nos acompanharam ao longo da semana e encontremos este lugarzinho à parte para estarmos juntos em família e principalmente juntos com Deus. É nosso objetivo com estes programas podermos estar convosco, não tanto substituindo o vosso encontro ao pôr do sol na vossa própria família, mas quem sabe, depois do vosso encontro, depois do vosso louvor, das vossas histórias, do vosso encontro familiar, poderem ter o resto do serão connosco. É este o nosso objetivo, para sermos uma bênção à vossa família. Obrigada pela vossa presença, obrigada também pelas mensagens de carinho e por todos os e-mails que nos têm escrito em relação a este programa. Agradecemos muito e continuamos a orar a Deus para que Ele possa ser uma bênção nas vossas famílias e na vossa vida. Uma vez mais estamos aqui, agora com uma família, mais uma família, e eu tenho muita alegria, tenho o prazer de poder apresentar hoje a família Almeida. A família Almeida. É verdade que nós já nos conhecemos há alguns anos, nós tivemos o privilégio, não tanto falo da Diana, que a Diana ainda é muito novinha, mas estou a falar da Olga e do Zé. Portanto, tenho o prazer de vos apresentar o José Almeida, a Olga Mota, como era conhecida, mas agora Almeida por família, portanto, de casamento, e depois a Diana, a filha, portanto, deste casal. Zé, Olga e Diana, muito obrigada por terem aceito este convite, de poderem estar connosco. É para nós um prazer também. Muito obrigada. Eu sei que temos no nosso coração um só objetivo, que é através do nosso testemunho poder louvar o nome de Deus, poder honrar o nome de Deus. E obrigada por terem aceito partilharem esse mesmo testemunho para a honra e louvor de Deus, porque com certeza aquilo que vós vivestes vai ser um enriquecimento extraordinário para muitas famílias que nos vão ouvir. Queridos, para começar, eu gostava muito que pudesse, para vos conhecer um pouquinho, pudessem-me falar das raízes da herança religiosa. Zé, vou começar por ti. Tu, quando nascestes, a tua família já era adventista? Exatamente. Nasceste aonde? Eu nasci na África do Sul. Na África do Sul? Mais propriamente na cidade de Joanesburgo. Ok. E os teus pais já estavam lá há alguns anos? Sim, os meus pais tinham estado em Angola, Moçambique e depois ficaram a viver na África do Sul, onde eu nasci. Tu lembras-te desse tempo que lá estiveste? Portanto, tu disseste que quando estávamos em off, tu saíste, tinhas 10 anos? Sim, nós viemos para Portugal? Exatamente, meus pais vieram e eu tinha 10 anos. Tu lembras-te de teres vivido esses 10 anos lá na África do Sul? Ainda te recordas algumas coisas? Sim, claro, recordo-me com muita saudade. Recordo-me um grande amigo que tinha, que eu ainda hoje considero um dos meus grandes amigos. Ah, sim? Um dos meus melhores amigos, que eu deixei lá ficar. Por acaso era negro. Ok. E recordo com muita saudade. Há bem pouco tempo fui ao Google ver a minha casa. Quer dizer, tu nunca mais voltaste lá depois de teres regressado? Não, nunca mais lá foste? Não, nunca mais lá fui. Tu, portanto, vocês tinham por hábito ir lá à igreja, portanto, de expressão portuguesa. Creio Exatamente. que era a igreja de expressão portuguesa. Exatamente. Tu recordas que era uma igreja viva, uma igreja... Qual é a ideia que tu tens, a imagem que tens da igreja? Eu tenho uma imagem de uma igreja, sim, viva. Aliás, estou-me a recordar inclusivamente num recorte de uma revista adventista em que vejo lá os irmãos todos, inclusive do meu pai, com uma grande aparelhagens eletrónicas para fazerem campanhas projetadas e essas coisas todas. E de facto eu tenho uma ideia de piqueniques, também me lembro lá naqueles parques que havia. Tenho uma ideia de que a igreja era uma igreja unida. Sim. Eu creio que todos aqueles que, portanto, estiveram noutros países, todos falam com uma certa saudade desses encontros que tinham nas igrejas, portanto, lá fora. Exato. E dos encontros entre os portugueses, portanto, entre aquela comunidade, podemos dizer assim, que deixou muita saudade e que realmente o sábado era vivido de grande amizade e de cumplicidade com essas famílias todas que se reuniam. Depois, aos 10 anos, tu regressaste para Portugal. Correto. Portanto, tu tens uma irmã mais velha. Sim, tenho uma irmã com 5 anos mais. Ok, portanto vocês vieram os 4 Sim, de regresso. Exatamente. E fixaram-se em que zona do país? Nós fixámos-nos na zona de Vila Nova de Gaia, no concelho de Vila Nova de Gaia, ali no Porto. E pronto, e vivi sempre ali, os 30 e muitos anos, já vivi, sempre foram lá vividos que eu estive lá com os meus pais, que era a terra deles,
e pronto, ficámos por lá. Então, e tu frequentaste a Igreja de Canelas, portanto sempre foi a tua igreja desde então, do regresso da África do Sul. Exatamente, a minha Muito igreja bem. de canto foi sempre a Igreja de Canelas, Muito bem. correto. Falando em Canelas, depois, Olga, tu também tiveste o privilégio de nascer num lar adventista. Quando tu nasceste, os teus pais já eram adventistas. Os teus pais já pertenciam à Igreja de Canelas? Não, portanto, o meu pai ele foi para a África, solteiro. Foi lá que ele conheceu a Igreja Adventista. Foi lá também que conheceu a minha mãe, que na altura, portanto, não tinha religião. Depois eles casaram e nessa altura começaram a frequentar a igreja. Portanto, quando eu nasci, estávamos em África e os meus pais já eram adventistas. Sim. Então, e tu, portanto, não és a mais velha da família? Tu tens Não, quantos tenho irmãos? irmão, nós somos 5, mas Exato. tenho um irmão mais velho, 1 ano do que eu, e portanto dos 5, 3 de nós nascemos em Angola, e depois quando viemos, então depois nasceram cá mais 2. Ok. Então, e com que idade tu tinhas quando vocês regressaram? Tinha 5 anos. 5 anitos. Então não te lembras assim Não, de grandes coisas, não portanto, tenho, lá em África? Não tenho. Na verdade, por acaso o meu irmão é mais velho do que eu 1 ano e ainda tem algumas memórias. Pois. Eu não recordo, portanto sei que nasci em Angola porque me dizem, mas não tenho qualquer então, memória. Toda a recordação que tu tens e as memórias que tens de igreja e, portanto, e de estares ativa na igreja e de pertenceres a uma família espiritual, sempre foi cá em Portugal, portanto também na Igreja de Canelas. Na Igreja de Canelas, é verdade que nós chegamos e durante 1 ano estivemos noutras localidades do país, nomeadamente na terra da minha mãe, que é Castelo Branco, mas memória de igreja, sim, é a Igreja de Canelas. Durante quantos anos, portanto, tu disseste, Zé, tiveste 30 e muitos anos na Igreja de Canelas, não é? 48, Exato. 10, 38, 35 anos. 35 anos. E Olga, mais ou menos? Um pouco mais, Ok. portanto nós saímos, eu tinha 40 a 45, portanto, sim, quase 40 anos. Exato. E eu creio que, normalmente eu costumo dizer isso, eu tenho a graça e o privilégio e a alegria de poder dizer que eu sou o resultado de 3 grandes coisas. Em primeiro lugar, com certeza, Deus dirigindo e conduzindo as nossas vidas, mas depois, logo depois, os meus pais, a minha igreja e depois a minha escola. Eu digo sempre, portanto, as 4 coisas importantes na vida. Olga, tiveste também o privilégio, e creio que sou ligeiramente mais nova que tu e recordo-me dos tempos que nós passamos também no Colégio de Oliveira do Douro, verdade. não é? Portanto, ainda foram alguns anos que tu foste aluna naquele colégio. Sim, eu estive no colégio, portanto eu fui para lá na altura terceira classe, só fiz os 2 primeiros anos fora e estive lá até ao 9º ano, portanto foram 7 anos da minha vida que pude passar no Colégio Adventista e que, Exatamente. e que realmente Tu depois, marcaram qual foi muito. a tua formação? Tu depois seguiste os teus estudos. Sim. E o que fizeste como formação? Portanto, depois eu tirei a minha licenciatura na área de português e francês e quando estava a terminar, realmente da parte do colégio, houve assim um convite e pude depois regressar novamente à nossa escola adventista, onde fiquei a lecionar depois durante 20 anos. Portanto, 20 aquela anos? é verdade, Não aquela tinha escola consciência que tinha sido tanto tempo. aquela Foi. escola ocupou 27 anos da minha vida. Quais eram as matérias que estudavas? Tu estavas a dar... Sempre português e francês. Excepcionalmente tive uma ou outra disciplina daquelas mais não tão curriculares, não é? Portanto, mas a minha área é português e francês. Então, tu, ao terminares o curso, começaste logo a tua carreira profissional, portanto foi logo no colégio? Sim, então, apenas quase. fiz o estágio no ensino oficial e depois fui para o colégio. Portanto, em 1989 eu iniciei a minha carreira como professora no colégio. É possível que alguns queridos que nos estão a ver neste programa recordem a professora, portanto a professora Olga, que durante muitos anos realmente esteve naquele colégio. E creio, no entanto, Olga, que para nós é um privilégio e uma alegria e no fundo é algo de interessante que uma fase na nossa vida nós somos os alunos e noutra fase da nossa vida nós somos os professores. E realmente Deus nos dá experiências diferentes de vivência e, portanto, e de entrega. Sim, mas se me permite só comentar, diz. como aluna, na verdade, na altura vivíamos tempos difíceis e uma família com 5 filhos Exato. era uma família que, enfim, os meus pais viviam com alguma dificuldade e eu dou graças a Deus porque houve uma aposta por parte dos meus pais numa educação cristã, uma educação adventista e realmente chegamos a estar 4 de nós no colégio. O meu pai tinha que nos ir levar, ia nos buscar, portanto exigiu muito dele e da minha mãe também,
mas eu dou graças a Deus por esse privilégio que tive. Aliás, eu agradeço muito esse teu testemunho. Eu acredito que há coisas que nesta vida nós acabaremos por receber as bênçãos num futuro um bocadinho mais distante. E se calhar hoje tu olhares para trás, realmente tens motivos para agradecer ao Senhor esse espírito de sacrifício que os pais tiveram, não só os teus, os meus igualmente tiveram, não tanto com tantos filhos, mas também com grandes desafios. Mas olhamos para trás e agradecemos a Deus esse espírito de sacrifício por terem investido na educação e por terem investido no nosso futuro, nesse aspecto que é, no fundo, a educação adventista. Mas nós vamos continuar esta conversa e depois vamos passar para a Diana, porque é a continuidade desta família amada. Mas gostaríamos de não esquecer, e agora temos uma novidade para os mais pequenos, porque eu recebi o feedback de algumas famílias e de alguns pequeninos a dizerem que a história da Bíblia nunca mais chegava. E o programa continuava e nunca mais chegava. Então, queridos, nós fizemos assim, vamos colocar a história infantil em primeiro lugar e depois, no fim do programa, então, os nossos momentos de louvor. Então, queridos, aproximem-se do ecrã, vós pequeninos, porque este é o momento da história infantil. Uma história para vós. Olá princesas, olá príncipes, eu sou a Anice e hoje vou contar-vos uma história, mas deixem-me fazer uma pergunta antes. Já foram a algum casamento? Vocês gostam? Eu gosto imenso de casamentos. Gosto de ver o vestido da noiva, claro. O noivo vai sempre tão elegante, as flores da igreja são fantásticas, coloridas, cheirosas, as igrejas ficam um máximo, vocês não acham? E a parte da comida, tenho a certeza que é a vossa preferida. Cheira tudo tão bem, é tudo tão delicioso. E o bolo da noiva? Uau, cheio de andares! É fantástico! Eu gosto muito de casamentos. A história que eu vos vou contar passou-se num casamento. Sabem quem era um dos convidados? Jesus. Jesus gosta de casamentos e estava neste casamento. Mas os casamentos na altura de Jesus eram um bocadinho diferentes. Sabem que durava vários dias. Havia muitos convidados e estavam durante vários dias na festa. Mas neste casamento onde Jesus estava, aconteceu uma coisa que não se estava à espera. O sumo acabou. Vocês imaginam a aflição? Sem sumo. Que vergonha, vocês não acham, quando têm convidados em casa a acabar a comida? É meio estranho, não é? Mas Jesus estava neste casamento e a mãe de Jesus sabia que Jesus ajudava sempre as pessoas. E sabem, a mãe de Jesus falou com ele. Jesus, acabou o vinho, tens que os ajudar. E Jesus chamou as pessoas que estavam a servir e disse-lhes, olhem, vão encher 6 vasilhas com água. E as pessoas obedeceram. E foram encher as 6 vasilhas, tal como Jesus tinha pedido. Sabem que as vasilhas levavam muita água, uns 100 litros mais ou menos. Como eram 6, dava 600 litros de água. Vocês já sabem que isso é muito, não é? São muitos litros de água. E depois Jesus disse assim, olha, vão servir essa água ao chefe da sala. E, mais uma vez, os serventes obedeceram, eles foram servir. Uau! Era sumo de uva! O chefe de mesa provou o sumo que tinha sido servido. Era muito, muito bom! Um sumo de uva melhor do que o primeiro. Sabem que o chefe de sala até foi ter com o noivo e deu-lhe os parabéns. Uau! O teu sumo de uva é muito bom! Tu guardaste o melhor para o fim. Vocês não acham que Jesus é fantástico e que fez um milagre fantástico? Jesus preocupa-se muito connosco e com as coisas de que nós precisamos. Ele está sempre disposto a tomar conta de nós e a dar-nos aquilo que nós precisamos. Sabem outra coisa que eu gosto de pensar quando leio esta história? Jesus gosta muito da tua família. Jesus gosta da minha família, de todas as famílias. Jesus foi àquele casamento porque Ele quer fazer parte da família. Ele quer fazer parte da nossa família. Queres que Jesus faça parte da tua família? Chama a mamãe, chama o papá, façam o culto familiar e orem. Convidem Jesus a fazer parte da vossa família. Vão ser muito mais felizes. E lembrem-se do que já falámos.
Jesus quer vos dar aquilo que vocês necessitam. Jesus deu o sumo de uva que estavam a precisar no casamento. Ele também vai dar tudo aquilo que tu necessitas. Não te esqueças. Ora, Jesus está disposto, Ele vai ouvir-te e responder às tuas orações. Que bom que foi termos este momento mais uma vez para vós mais pequeninos e para nós maiores também, porque uma história da Bíblia é sempre bom, é uma bênção, é uma graça de Jesus aprendermos estas lições que o Senhor Jesus deixou na Bíblia para nosso ensino, para que tenhamos uma vida mais feliz nesta terra. Nós vamos continuar a nossa entrevista e agora ia passar a falar um bocadinho com a Diana, portanto, o fruto do amor e do casamento da Olga e do Zé. Aliás, deixamos isto um bocadinho pendente. O Zé e a Olga conheceram-se depois na Igreja de Canelas. Portanto, está-se tudo a ver, não é? Quase que... Portanto, na Igreja de Canelas. Depois, Diana, tu tiveste, portanto, esta graça de já nasceres também num lar adventista, pela graça de Deus. Tiveste também a oportunidade de, ao nascer, estares numa igreja que poderemos dizer que tem um bom grupo de jovens, não é? De jovens. Um grupo bastante grande. Bastante grande. Sim. Como é que foi o teu crescimento na Igreja de Canelas, querida? Se tu puderes dar o teu testemunho. Ok, pronto, como a Igreja de Canelas é uma igreja muito grande, tem muitos jovens e é uma igreja muito ativa, sempre foi muito bom, sempre tive muitas atividades, muitos amigos na igreja e sempre me apoiou muito, mesmo a nível espiritual, sempre tive um apoio muito grande por parte da igreja também. Sim. Então diz-me uma coisa, tu depois fizeste os teus estudos na área, portanto, lá na zona do Norte. Exatamente. E sei que há uns 4 anos, mais ou menos, a esta parte, tu estás aqui na região centro. Exatamente. Portanto, tu entraste para a medicina. Sim, entrei aqui em Coimbra. Muito Sim. bem. Era uma área que tu querias? Sim, eu sempre gostei muito de saúde. Nunca pensei muito em medicina, mas mais ou menos quando, no partir do 12º, comecei a interessar-me, até calhou numa altura em que eu fiz uma viagem a Santo Tomé com a Igreja de Canelas e a partir daí comecei a interessar-me muito por essa área, em ajudar as pessoas e foi a partir daí que eu decidi ir para a medicina. Então diz-me uma coisa, quando tu visionas o teu futuro profissional, visionas no sentido da missão? Sim, sim. Qual é o teu objetivo de futuro de vida, daquilo que Deus te permita, não é? Pronto, ainda falta um bocadinho, não é? Sim. Ainda não sabemos muito bem o futuro, não é? Mas sim, eu gostava muito de poder trabalhar diretamente na obra para Deus, gostava muito de fazer isso. Muito bem. Eu sei que pela graça de Deus, portanto, tu namoras um jovem, portanto o Paulo possivelmente até seguramente vai ver este programa. O Paulo está a estudar Teologia em Sagunto, portanto será, se Deus quiser, na graça de Jesus e com a ajuda de Deus, um futuro pastor. E realmente posso dizer-te, Diana, que será uma bênção, sem dúvida, tu acompanhares o teu marido pastor nesse ministério tão importante que é também a saúde física. Sim, não é? Esperamos que sim. Na graça de Deus, sim. Na graça de Deus. Sim. Falar em saúde física e eu ao convidar esta família, sobretudo, seria este o maior dos objetivos do vosso testemunho e particularmente teu, Olga, de um grande desafio que há uns anos a esta parte tu tens vivido na tua própria vida. Tu estavas, portanto, ainda como professora no colégio. 2010. Exato. Podes, por favor, contar um bocadinho como foi essa descoberta triste, portanto não é uma descoberta feliz, mas uma descoberta triste de tu teres um cancro. Se puderes contar, por favor. Sim, portanto foi em 2010, eu senti alguma coisa, portanto foi cancro da mama. Por incrível que pareça, foi no lado contrário que eu senti alguma coisa e pedi à médica que pudesse fazer uma mamografia e na verdade esse foi um dia difícil, porque na altura me disseram logo que alguma coisa não estava bem e que eu teria que ir imediatamente à minha médica. Deus, desde o primeiro momento que realmente me acompanhou, e quando eu cheguei ao centro de saúde a minha médica não estava, mas estava lá a doutora Lígia Mendes, da nossa igreja, e ela foi conhecedora, ela pegou no exame e disse: Olga, nós vamos já avançar, eu vou já telefonar para o Hospital de Gaia, tenho lá uma amiga, e a Olga vai já avançar rapidamente, terá que ser operada e vamos confiar que tudo vai correr bem. E realmente foram momentos em que nós sentimos que não é realidade. Portanto, num primeiro momento, não é connosco, num primeiro momento é esse o sentimento que vivemos, mas depois foi muito gratificante ver a forma como Deus conduziu tudo, a forma como envolveu a família, como envolveu amigos, orando por nós.
Então foi uma experiência enriquecedora, apesar de Diz-me tudo. uma coisa, Olga, sobretudo, é evidente que todos nós temos desafios de falta de saúde, mas aqueles desafios que estamos habituados, são as constipações, são as gripes, se calhar um pé partido, aquelas coisas que sabemos que é uma questão de tempo até as resolvermos. Receber uma notícia que nós temos um cancro, seja qual for a parte do nosso corpo, o que é que passa pelo nosso pensamento? O nosso pensamento de pessoas cristãs, de pessoas que eu sei que, como tu, tinhas cuidado em relação à tua própria alimentação, portanto sempre tivestes, portanto, mesmo em relação se calhar à tua própria vida, nos outros desafios. O que é que passou pela tua mente quando recebeste esta notícia? Na verdade, é uma experiência que eu não vou dizer que nós vivemos de forma muito fácil, não é? Algumas questões vêm à nossa mente, perguntamos. Na verdade, a minha vida era uma vida com algum cuidado, como disseste, uma vida muito ligada à obra, portanto eu sentia muito útil no colégio na altura, portanto eu tinha estado na administração do colégio, nesse mesmo ano eu tinha estado a substituir o Dr. Tiago Alves, diretor pedagógico, ele esteve ausente há alguns meses no Brasil, então eu estava muito envolvida e realmente vêm algumas questões. Mas posso dizer que recebi forças que eu esperava, que eu não pensava ter, não é? E pronto, e aqui talvez o Zé e a Diana podem testemunhar que não foi assim tão, não é um desabar da nossa casa, não é? Portanto, as forças vão chegando e pronto, e nós vamos enfrentando com naturalidade, diariamente. Portanto, cada coisa que foi acontecendo, Deus permitiu que acontecesse no momento certo. Eu recordo que perguntei à minha médica de oncologia, logo nas primeiras consultas, se eu ia ficar sem cabelo, e ela disse, vamos ver, dona Olga, talvez, mas ela viu que eu estava muito ansiosa, e no momento em que eu perdi o cabelo não foi nada do outro mundo. Portanto, Deus me foi preparando para cada prova que eu tive que enfrentar. Compreendo. Zé, tu recordas-te do dia em que a Olga chega à casa e te dá a notícia? Portanto, eu estava no trabalho quando ela me deu a notícia. Ela telefonou-me e disse, olha, as perspectivas são as piores no sentido de doença, não é? E realmente uma pessoa não se fica a rir, não é? Fica assim com uma lágrima no canto do olho, não é? Mas pronto, lá está, a Olga, o que ela disse é bem verdade, não é? As coisas foram evoluindo, Deus a empurrar, e pronto, e passou a fase, com algumas dificuldades, não é? Que elas são inerentes ao processo, mas não aconteceu, e depois felizmente tivemos a capacidade de escolhermos médicos nossos que nos ajudassem a explicar olha, vai por aqui, faz aquilo, não faças isto. E isso parece que não, mas também ajuda muito. Sem dúvida. Eu creio que, sobretudo para momentos como estes, e vejo algumas pessoas, e com certeza algumas delas que nos estão a ouvir, ou estão a passar por estes momentos, ou já passaram, e às vezes eu vejo a angústia de saber o que escolher para seguir, no fundo de se poderem ajudar, o que seguir, o que não seguir, o que escolher, o que evitar. Como é que conseguiste ou soubeste seguir esse caminho, Olga? Essa é uma decisão que eu considero complicada e respeito a opinião de cada um. Exatamente. Tenho conversado com diferentes pessoas que têm vivido experiências idênticas e eu respeito muito a decisão porque também gostei que os outros respeitassem a minha, não é? Nós, em casa, conversamos e optamos portanto, eu segui os tratamentos de medicina tradicional. Portanto, eu fui operada, fiz quimioterapia, não precisei de fazer radioterapia, nem qualquer outro tratamento, mas também fui acompanhada pelo Dr. Viriato e creio que esse foi o segredo para eu conseguir manter, portanto, a minha resistência física, as minhas defesas, para também encarar facilmente os tratamentos. Portanto, eu fiz toda uma série de mudanças na minha alimentação e depois também fiz toda uma série de complementos naturais que me ajudaram. Portanto, eu mesmo nas sessões de quimioterapia, só assim uma curiosidade muito rápida, portanto, no primeiro tratamento a médica disse não pode vir sozinha, portanto, têm que a vir buscar, mesmo se não ficarem cá, não pode ir depois de carro, não pode ir a conduzir, e o Zé foi buscar-me. Da segunda vez, ele insistiu e eu disse, ok, mas era incómodo para ele, porque ele tinha que sair do trabalho para me ir buscar. E eu sentia muito bem, de maneira que na terceira sessão de quimioterapia,
Eu disse, não, tu vais ficar descansado, confiante de que se eu não estiver bem, eu te chamo, tu estás perto. E, na verdade, a partir daí, eu levava o carro e vinha embora como se nada fosse. Portanto, sempre tolerei muito bem os tratamentos, os comprimidos que me davam para o enjoo, raramente eu tomava. E tenho a certeza que foi graças à alimentação que eu fiz, ao estilo de vida que realmente passei a ter nesse momento e a todo esse apoio que eu tive da parte, sobretudo, do Dr. Viriato. Muito bem. Diana, como filha, não é? Queremos saber muitas novidades dos nossos pais, mas estas não são as melhores. Sim. Tu recordas-te desse dia quando tens consciência que a mãe chega à casa com esta notícia ou que, entretanto, te terá telefonado? O que é que sentiste? Eu, na altura, para ser sincera, eu não tive muita noção, porque eu não estava em casa nessa altura. Eu estava a fazer comportagem no Algarve. Okay. E os meus pais... sempre esconderam um pouco, não quiseram que eu ficasse... Não disseram abertamente qual era o desafio. Exato. Então eu só soube mesmo, eu sabia que a minha mãe estava doente, sabia que estava a ser seguida, mas eu só soube, por exemplo, que ela tinha sido operada já depois dela ter sido. Por isso acabei por passar muito bem. Claro que uma pessoa fica sempre preocupada, não é? O que é que vai acontecer, mas foi também o que a minha mãe já disse, que nós acabamos por ir passando aos poucos, cada passo, vamos sentindo forças para dar o passo a seguir. É verdade, na graça de Deus. É interessante que eu falando com a família, há um hino muito bonito que esta família aprecia muito e particularmente a Diana o escolheu para termos como momento de louvor, que é O Lindo País. O Lindo País, Diana, se calhar que te faz lembrar algumas coisas que nesta vida nós temos e que lá não teremos, pela graça de Deus. Então nós vamos cantar todos juntos, como família, este momento de louvor, portanto o hino 571, O Lindo País, e que o Senhor nos inspire através das letras deste momento de louvor. Perfumados vales com jasmins, e quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar, vejo os amigos já ressuscitados.
Sem dúvida que todos nós desejamos que chegue este dia em que podemos descansar destes desafios terrestres e podermos estar com Deus, com todos os nossos amados, neste lindo país que o Senhor há algum tempo foi preparar. Mas não falta muito. E enquanto esse dia não chega, estamos aqui em programas como estes também para darmos coragem uns aos outros, alento para continuarmos esta peregrinação para o dia breve em que Jesus vai voltar. Nós estamos a falar sobre este momento que foi um grande desafio na vossa vida, que foi constatar que havia, portanto, a doença de um cancro na Olga. Olga, há pouco tu dizias, e graças a Deus por isso, que para ti os tratamentos não foram algo de extraordinário, ou seja, no sentido de que até tinhas autonomia, depois até para vires para casa sozinha. No entanto, às vezes eu converso com irmãs e irmãos que passam por situações semelhantes e há alguns deles que sofrem bastante e que têm consequências bastante dolorosas, portanto, no seu próprio corpo, e depois a questão do emocional vem por acréscimo. Queres contar alguma experiência para nós do cuidado que o Senhor teve por ti e que te demonstrou a presença dele ao teu lado ao longo deste grande desafio da tua vida? Eu tive vários episódios e não vou ocupar-me a falar deles, mas gostaria talvez de realçar um que me marcou particularmente. Portanto, houve uma sessão de quimioterapia em que eu fiz uma reação estranha ao tratamento, e aquilo é uma reação muito estranha porque nós sentimos-nos a morrer, portanto aquilo sobe e o nosso corpo a desfalecer. Então tiveram que automaticamente parar o tratamento, e da primeira vez eu fui apanhada de surpresa. Da segunda vez em que me aconteceu, realmente afetou-me um pouco, e eu fiquei a pensar que afinal aqueles tratamentos poderiam correr mal e eu poderia perder a vida naquela sala. Então, depois da segunda vez, quando eu fui fazer outro tratamento, eu ia nervosa. E nesse dia eu disse ao Zé, eu hoje vou levar o computador, vou levar a internet, porque eu preciso de estar distraída, porque eu vou nervosa, tenho medo que me aconteça novamente aquilo. E a nossa fé às vezes é pequenina, é verdade que eu orei, mas eu ia um pouco ansiosa. E então eu liguei o computador, fui ao meu e-mail, e curiosamente recebi uma mensagem de uma colega do colégio, a Ana Paula, e eu penso que foi o único e-mail que eu recebi dela. Creio que ela nunca mais me enviou nada, e era uma apresentação em PowerPoint do Salmo 23. E eu posso dizer-vos que foi um bálsamo tão grande. Deus realmente, eu ouvi a voz dele dizendo: eu sou o teu pastor, não é? Eu vou cuidar de ti agora. E na verdade aquela reação nunca mais aconteceu e pronto, eu pude terminar os tratamentos mais serenamente. Mas achei muito interessante esse mimo e senti noutros momentos que Deus estava ao meu lado e me dizia: força, tu vais conseguir, isto é apenas uma provação que vai passar. Então é também um incentivo a quem tenha que passar por experiências idênticas, Deus agarra a nossa mão. Ou seja, não quer dizer que tu, e de tenra idade, não conhecesses o Salmo 23, sim, mas realmente se calhar ele teve uma tónica completamente diferente e poderosa naquele instante da tua vida. Sim, sim. O sentires esse pastor mesmo do teu lado, cuidando da tua vida e zelando pelo teu bem. É algo extraordinário. Zé, quando a Olga, há um ou outro dia que pode chegar a casa um bocadinho mais debilitada, tu tens consciência da ajuda que ela requereria de ti? Ou seja, como é que foi o teu acompanhamento à tua esposa ao longo deste desafio que foi ultrapassar a doença? Eu tentei sempre ser um marido presente, um pai presente, mas e fazer as tarefas de casa para mim era banal, não era? Era e continua a ser um assunto banal. Mas claro que eu esforçava mais um bocadinho naqueles 2, 3 dias ao seguir ao tratamento, que eu sabia que era quando ela estaria um pouquinho mais debilitada. Eu aí, claro, que me esforçava mais e arcava com mais uma outra responsabilidade. Mas, felizmente e graças a Deus, a Olga até nisso teve o privilégio de não depender assim tanto de mim quanto eu poderia imaginar sequer. Eu creio que, para além do desafio que foi essa doença, vós tivestes uma grande mudança de vida em todos os aspectos, não só depois na questão física, mas também da própria realidade familiar e o próprio contexto do lugar da vossa habitação e, portanto, da vossa casa. Vós fizestes uma mudança em todos os sentidos. E creio que era bom para, no término deste programa,
poderem contar um bocadinho essa experiência. Quem é que se lembrou de sair do lugar onde estava, porque era o vosso lugar já há tantos anos, foi onde a Diana havia nascido também, portanto, onde vós estavas já, portanto, integrados numa igreja, a nível profissional, o mudardes completamente de geografia, inclusive, e irdes habitar para um outro lugar completamente diferente daquele que era comum. Como é que surgiu essa ideia? Este era um sonho antigo, portanto, Ok. nós já há alguns anos que pensávamos fazer esta mudança, idealizamos muitos projetos, hoje consideramos que Deus, Ele é que traçou o plano correto. Pronto, e na verdade nunca conseguimos efetivar. Quando eu fiquei doente e depois de terminar a quimioterapia, um dia disse ao Zé: olha, por que não colocamos o apartamento à venda? E vamos pôr Deus à prova. Se conseguirmos vender, é sinal de que devemos arrancar. E ele disse: ok, vamos colocar à venda. Colocamos em algumas imobiliárias e eu recordo que um senhor disse assim: em Vila Nova de Gaia eu tenho 20 mil apartamentos para vender. E realmente nós pensamos, não vai ser fácil. A verdade é que nós conseguimos vender a um particular, nem sequer precisamos de dar a comissão, não é a nenhuma imobiliária, assim num abrir e fechar de olhos. Foi mesmo uma situação muito rápida. E então aí sim nós achamos que era o momento certo para fazer a experiência, num primeiro momento numa casa arrendada, e depois então, pela graça de Deus, pudemos comprar uma propriedade onde estamos agora. Então, e como é que é o vosso dia-a-dia, Zé? Milu, só para te dar uma experiência engraçada nesta questão da venda do apartamento, Sim. que era, digamos, o que faltava para dar a volta. Quem nos comprou o apartamento foi um senhor que estava zangado comigo. Uau! Foi mesmo por intervenção divina. É verdade, lá por causa dos negócios e não sei Ok. quantos, dos seguros, ele não concordou lá com certa coisa e pronto, estava zangado comigo e connosco, não é? Ok. E acabou por ser ele a comprar o apartamento. Isso foi mesmo um dedo de Deus para mostrar poderosamente que era o momento de sair. O momento de sair. Como é que tem sido a vossa vida nesta nova novidade de vida? Na vossa novidade de vida? Mais pacata? Sim, mais Tu pacato. continuas a trabalhar porque fazes na mesma a contabilidade e agora é fácil, os computadores, a internet, portanto Exatamente. vais continuando o teu trabalho. Correto, vou continuando o meu trabalho e é assim, vou aproveitando o que vai aparecendo. Não é? Ok. De facto, nós vivemos numa zona do país em que temos muitos estrangeiros. Pois. Eu pertencemos a uma igreja que tem muitos estrangeiros e, claro, eles têm possibilidades, têm necessidades, inclusivamente, Deste e daquele trabalho. deste e daquele Exato. trabalhito e pronto, eu vou lá fazer este e aquele trabalhito e vamos andando. Então, Olga, se tu pudesses dizer, e mesmo a Diana, se pudesses dizer, se calhar perguntar à Diana, a grande diferença entre aqueles anos que tu passaste em Vila Nova de Gaia e que agora estás aqui no centro de Portugal, o que é que tu dirias? Sim. Eu não estou todos os dias É em verdade, casa. tu estás a estudar Sim, em exato, Coimbra, sim. exato. Mas quando eu vou a casa, que eu vou, Sim. normalmente todos os fins de semana vou a casa, e eu sinto muita diferença porque como é no campo, é bom ouvir o silêncio, é bom estar naquela paz, é bom não ter tantas preocupações, porque em Coimbra, então eu vivo no centro, há muito barulho, muita confusão e é muito bom poder ir ao fim de semana, poder ir nas férias, poder estar assim um pouco na calma. Sim. Olga, o teu dia-a-dia mudou completamente, portanto, entretanto, deixaste a responsabilidade do colégio, portanto, quando surgiu a questão do desafio da falta de saúde, e ao vires para aqui, como é que é o teu dia-a-dia? Pois eu, quando vim de baixa, não é? Exato. Mas por acaso, logo desde o primeiro momento, apareceram alguns estrangeiros a dizer: Olga, se tu pudesses dar aulas, na altura a falar inglês, não é? Se pudesses dar aulas de português. Então eu comecei com um pequenino grupo e, pela graça de Deus, esse pequeno grupo foi chamando outros e é assim que eu ocupo parte do meu tempo. Portanto, há alturas em que eu tenho praticamente um horário completo de aulas. Vai oscilando um pouco, na altura do inverno sempre tem alguma quebra. Mas lá está, era o que eu dizia há pouco, estes foram os planos de Deus, não eram os meus planos. E agora eu reconheço que estou muito bem, porque eu dou aulas em casa, no conforto da minha casa, portanto os alunos é que vêm lá, tenho muito mais tempo para mim, eu escolho o meu horário, eu digo, olha, eu quero dar aulas só de manhã, então, na verdade, sim, eu vivo agora com outra qualidade de vida, sem E dúvida tu alguma. tens sentido que isso te tem ajudado, portanto, na graça de Deus ultrapassaste o momento mais difícil, ainda continuas, portanto, sendo vigiada e acompanhada pelos médicos.
mas poderás dizer que estás em a franca recuperação pela graça de Deus. Pela graça de Deus, acredito que sim. Muito bem. Olga, para terminarmos o nosso programa, eu gostava muito que tu pudesses dar uma palavrinha a todas aquelas irmãs, irmãos e amigos, quem sabe, que nos possam estar a escutar, que possam estar a passar por um momento idêntico daquilo que tu passaste. Eu gostava muito que tu pudesses dar uma palavra daquilo que foi a tua própria experiência, o que é que tu aprendestes nela e uma mensagem que poderás deixar para estes irmãos. Sim, a mensagem que eu gostaria de deixar é que mais do que nunca estou consciente de que vivemos num mundo rodeado de sofrimento. Satanás deseja muito a destruição de cada um de nós e o sofrimento vai nessa linha. Então eu penso que se nós estamos a passar por um momento de dificuldade, e é muito bom eu olhar para o meu caso e dizer, pela graça de Deus, eu estou bem e sinto que cada dia que vivo é uma dádiva divina. No entanto, estou consciente de que poderei ter que passar outra experiência menos positiva, ou outras pessoas poderão ter que experimentar essa situação. Então eu penso que o importante é que, independentemente do estado do mar à nossa volta, quer ele esteja calmo, quer esteja em tempestade, é que nós possamos ter uma mão firme a que nos agarrar. Esta vida é uma vida passageira e nós devemos viver conscientes disto. Importante é morrer ao lado de Jesus. Não é viver eternamente, porque nós não somos eternos, não é? Não vou dizer que estou preparada para morrer, gosto de viver, mas tenho pedido a Deus que realmente me ajude a estar preparada e se a qualquer momento a morte chegar, que eu esteja pronta para receber Jesus quando Ele vier. Então penso que esta é a principal mensagem, é que não descuremos o nosso relacionamento com Deus e perante as dificuldades que aproveitemos cada carinho de Deus para fortalecer a nossa fé. E pronto, e pedir a Deus que vá limando as arestas para nós estarmos prontos. Obrigada. Nós desejamos muito que este programa possa ter sido uma bênção para todas as famílias que nos ouvem, particularmente para si, irmão, irmã, querido amigo, que possa estar a passar por um momento difícil semelhante ao que a Olga passou, ou ao que esta família passou. E assim como Deus tem acompanhado estes queridos, ter a certeza que o mesmo pastor está aí do seu lado também. Nós não queríamos terminar este programa sem uma oração de bênção e eu vou pedir ao Zé, por favor, para orar connosco. Por favor. Amantíssimo Senhor e eterno Pai que habitas nos céus, com grato Senhor nós estamos por pertencermos à família cujo Pai és Tu. Amém. E Senhor, quero-te agradecer muito pelo Teu sacrifício supremo na cruz do Calvário para nos salvar. E ajuda-nos, Senhor, a compreender realmente o que este sacrifício se quer significar, o que deve significar nas nossas vidas. Ajuda-nos a agarrarmos, Senhor, às oportunidades que vão surgindo, as oportunidades que Tu nos dás, Senhor, de que possamos ser um dia salvos contigo e habitarmos os céus contigo pela eternidade. Ó Senhor, abençoa a Tua Igreja que está neste momento, neste mundo, que ela possa ser uma igreja unida, possa ser uma igreja forte e que um dia, Senhor, nós possamos estar todos contigo nessa pátria eterna. Abençoa-nos e guarda-nos, Senhor, é o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela vossa presença, que o Senhor vos abençoe e um sábado muito feliz.